E a Caixa Econômica Federal topou renegociar o financiamento do estádio do Corinthians. Boa notícia para o torcedor alvinegro, e o vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes e fala também sobre o São Paulo com a apresentação de Rafael Tolói. O zagueiro explicou por que escolheu o tricolor. Bora te atualizar também sobre novo reforço no Galo, explicando por que não fechou no Red Bull Bragantino. Tem novidade exclusiva no Cruzeiro, meio atacante pretendido por clubes portugueses, renovou seu contrato com todas as cifras desse acordo. Falo também sobre o Palmeiras, que está 360 milhões de reais acima do previsto na temporada. Para completar, o Flamengo na bronca com o Internacional e com a CNRD, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações, bora direto para o giro de notícias para registrar que Marcelo Moreno, maior artilheiro da história da seleção boliviana, garante que desiste da aposentadoria para voltar a jogar se a seleção da Bolívia estiver na Copa do Mundo. E a Bolívia pode dar um passo importante para a classificação se vencer o Brasil e também contar com o tropeço da Venezuela, que recebe a Colômbia. Já William, novo meio atacante do Grêmio, foi apresentado nessa terça-feira e disse o seguinte sobre aquela ideia de não mais jogar por aqui depois da passagem pelo Corinthians, abre aspas, me falaram que o Grêmio é um clube família e que preza pela família, fecha aspas. Bora contar também que a torcida do Botafogo esgotou os ingressos para uma partida dentro de casa pela primeira vez na temporada. Dessa maneira, dá para cravar que na quinta-feira o Nilton Santos terá grande público, superando o recorde que pertence ao jogo contra a LDU, quando 37.131 torcedores estiveram na Arena Botafoguense. O fim do giro de notícias se encerra com uma informação que vem do jornal L'Équipe. De acordo com a apuração dos franceses, Zidane será o próximo técnico da seleção da França, depois da Copa do Mundo do ano que vem, em substituição a Didier Deschamps. Vale a lembrança de que o Zidane não é técnico desde 2021, quando deixou o Real Madrid. Quero te falar agora sobre o Flamengo para explicar a irritação do rubro-negro com o Internacional e com a Câmara Nacional de Resolução e Disputas. É a primeira vez que um clube gigante se revolta contra esse órgão, que costuma ser bem lento, bem gradativo e bem pouco taxativo nas condenações. A irritação do Fla tem a ver com o não pagamento do Internacional em relação à compra de Thiago Maia, volante que havia sido adquirido pelo Colorado por 4 milhões de euros. Pois bem, a CNRD já estipulou uma punição e uma forma de pagamento para o Internacional, que pediu para entender a decisão dessa maneira. A verdade é que o Internacional recorre para ganhar mais tempo e para adiar o pagamento. O Flamengo não gostou e está cobrando do Inter e em especial da CNRD com a promessa de que vai levar até as últimas consequências, cobrando mais celeridade também da CBF, que é um órgão que na teoria tem relação com a CNRD. O Internacional foi condenado a pagar 8 milhões e 800 mil reais pelos atrasos, 51 mil reais pelas custas do processo, tem mais 467 mil com os advogados do Flamengo a título de honorários advocatícios. Isso sem falar em todas as parcelas que ainda estavam em atraso. Dessa maneira, dá para dizer que o Colorado vai ter problemas se não efetuar o pagamento muito em breve. Quero te atualizar sobre o Palmeiras. Se do ponto de vista esportivo o ano de 2025 é ruim, do ponto de vista financeiro a coisa não poderia ser melhor. Vale a lembrança de que o Palmeiras ainda não ganhou títulos na temporada, mas depois de 8 meses, o resultado... Depois de 7 meses, nos 7 primeiros meses do ano, a expectativa de superávit era de 5 milhões e 800 mil reais, pois o resultado final é de um lucro de 366 milhões de reais. Ou seja, o Palmeiras arrecadou 361 milhões de reais a mais do que aquilo que imaginava. Vou até corrigir, não é que ele arrecadou, ele lucrou, porque esses 366 milhões de superávit equivalem a quanto o Palmeiras faturou, menos aquilo que gastou. Ainda assim, sobrou toda essa grana. Vendas de jogadores, participação na Copa do Mundo de Clubes, além de uma série de outras receitas, como por exemplo o Avante, ajudam a explicar o número espetacular. Nos 7 primeiros meses do ano, Palmeiras registrou uma receita de 1 bilhão e 100 milhões de reais, contra 708 milhões de reais de despesas
vai ser de longe o maior faturamento da história do Verdão. Com uma lembrança, Palmeiras no ano passado havia registrado seu ano com maior arrecadação, 1.274 bilhões. O Palmeiras está bem perto dessa meta com apenas 7 meses no ano. Hora de falar sobre o Cruzeiro para trazer mais detalhes de outra renovação de contrato de uma joia da base. Fui o primeiro a contar para vocês no fim de semana sobre a extensão do vínculo do zagueiro Bruno Alves. Lembra? Quero falar agora sobre Juan Gabriel, meio atacante de 19 anos de idade, titular absoluto do Cruzeiro no Sub-20 e também da Seleção Brasileira Sub-20. Foi dele um dos gols em amistosos contra o Paraguai, os últimos antes da Copa do Mundo, marcada para a categoria Sub-20, que acontece ainda nesse ano. O contrato do Juan Gabriel foi estendido até dezembro de 29 e ele vinha sendo sondado por Sporting, Benfica e Porto, os três grandes de Portugal. Quero contar para vocês que os salários do Juan ficarão em R$20 mil por mês até dezembro, passando para R$55 mil a partir de 1º de janeiro de 2026. Temporada de 2027 ele passa a receber R$65 mil por mês, R$75 mil em 2028 e R$100 mil em 2029. O Cruzeiro ainda pagou luvas e também prometeu um bônus de R$400 mil para o caso de, em uma temporada, ele conseguir atuar por 50% das partidas por pelo menos 45 minutos. Jogador muito bem avaliado internamente que está sendo preparado para ganhar mais minutos pelo time principal muito em breve. Só para completar uma última curiosidade, tanto o Bruno Alves quanto o Juan Gabriel, joias da base, são representados por Diogo Silva, agente da Web Soccer. Hora de falar sobre novo reforço do Galo. Juan Tressoldi foi apresentado nessa terça-feira e explicou por que não fechou com o Red Bull Bragantino. Ele chegou a passar por exames médicos, mas foi reprovado por lá. Explicação do novo defensor do Galo, abre aspas, a questão do Bragantino foi um receio que eles tiveram. É difícil um clube botar a cara para contratar um jogador que vem sim de lesão, mas fico muito feliz de a diretoria do Atlético ter acreditado em mim. Estou 100% recuperado e agora entrando na fase final da parte física. A tendência é que o Juan Tressoldi precise de mais 10 ou 15 dias para se colocar à disposição do técnico Cuca. Importante contar que ele fez exames médicos no Red Bull Bragantino, o Red Bull o contrataria, assim como o Galo, por empréstimo junto ao Sassuolo, mas houve um recuo. Segundo o Juan, esse recuo também tem a ver com o fato de que vários atletas no Red Bull Bragantino estão machucados e hoje o Red Bull precisaria de atletas prontos para começarem a jogar. Zagueiro que foi contratado pelo Atlético por uma temporada com obrigação de compra, caso algumas metas sejam batidas, enquanto atleta do São Paulo, o Juan Tressoldi até deixou uma boa impressão, tanto que o São Paulo tentou continuar com ele, o Sassuolo é quem não gostou por conta do atraso no pagamento do empréstimo. Quero te falar agora sobre Rafael Tolói, novo zagueiro do São Paulo. A apresentação aconteceu nessa terça-feira e o Tolói já começou se colocando à disposição para a partida do próximo domingo, válida pelo Campeonato Brasileiro. Vai vestir a camisa 2 e se disse muito contente com o retorno ao time onde ele já brilhou. Abre aspas para o Tolói, o São Paulo é imenso. Já foi especial para mim chegar e assistir a um jogo da Libertadores com o estádio lotado, revivendo as boas lembranças que tive. Não vejo a hora de poder estar em campo para ajudar meus companheiros. Tolói ainda foi perguntado sobre a Atalanta, foram 10 anos incríveis por lá, mas sentia que era o momento de uma mudança. Tive conversas com alguns clubes brasileiros e de fora, mas a partir do momento em que o São Paulo me procurou, tive a motivação para fechar com o tricolor. Só para arrematar em relação ao São Paulo, negociação do Henrique com o CSKA está fechada. O São Paulo vai faturar 6 milhões de dólares e promete não vender mais jogadores até o fim da temporada. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que ganhou uma excelente notícia. O presidente da Caixa Econômica Federal admitiu de forma pública em entrevista à ESPN que topa renegociar a dívida que o Corinthians tem hoje com a Caixa. Pendência de mais ou menos 710 milhões de reais. É um enorme incômodo na atual diretoria em relação à dificuldade para a quitação de toda essa bolada. O presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, chegou a dizer na segunda-feira que o negócio ideal era o Corinthians dar calote na Caixa. Talvez não por coincidência, no dia seguinte, o presidente do banco veio a público para dizer que a Caixa aceita uma contrapartida que havia sido sugerida pelo Corinthians. Abre aspas para Carlos Vieira, o presidente da Caixa. A última proposta do Corinthians foi a seguinte: nós aceitaríamos pegar a garantia da dívida e ela viraria um fundo de investimentos e nós venderíamos
cotas desse fundo na base de R$100 para os torcedores. Se o Corinthians diz que tem 35 milhões de torcedores e pega 15 milhões desses torcedores, com cada um comprando uma cota a R$100, sobraria dinheiro ainda para fazer um monte de coisa além de pagar a dívida. Segundo o presidente da Caixa, o lucro de uma eventual iniciativa como essa seria todo revertido para o próprio Corinthians. O Timão quitaria os 710 milhões de reais de dívida e ainda sobraria grana para usar como quisesse, com reforços, com pagamento de salários ou como bem entendesse. É só importante lembrar que essa seria a segunda tentativa de se utilizar do torcedor alvinegro para pagar a dívida do estádio. A primeira, liderada pela Gaviões da Fiel, naquela vaquinha virtual, tinha a intenção de faturar 700 milhões de reais. E o que se conseguiu até agora foi pouco mais de 40 milhões de reais. E você, o que pensa sobre essa situação? Comenta sobre o que quiser a respeito do vídeo. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta mais tarde. Daqui a pouquinho tem live no canal do Nicola. Tchau!